Ó, você tá aí de novo? Hoje temos até a árvorezinha ali no quadro. Vamos estudar? Então bora lá. Primeiro, continuando aí, direito constitucional, estudando propriamente dito a nossa Constituição. Agora vamos estudar um tópico que fala que será assegurado aos litigantes e aos acusados, na forma da lei, o contraditório e a ampla defesa. Aí você fala assim, meu Deus, acusado eu sei quem que é, mas quem que é esse tal de litigante? Quem que é o litigante? Quem são os litigantes? Litigantes são as pessoas que estão em litígio, em briga no processo. Então vamos supor, você comprou um carro e financiou esse carro, beleza? Aí você deixou de pagar o seu financiamento. Você deixou de pagar, por qualquer motivo que seja, aí o banco vai te processar. Ele é um litigante, ele está de um lado como requerente e você vai estar do outro lado como requerido. Beleza? Aqui no acusado é a mesma coisa. Quando você comete um crime, vai ser o Ministério Público vai estar te processando, em regra, pelo crime. Então, você vai ser acusado aqui. Aqui você é acusado e aqui você é litigante. Só que quem está ajuizando a ação contra você, igual eu dei o exemplo do banco, também é um litigante. Beleza? Então, litigantes são as pessoas, são as partes do processo. Quem está pedindo algo ou quem está fazendo algo errado. Beleza? Esse é o litigante. E a eles, tanto quem está acusando, para quem está se defendendo, vai ser dado o direito ao contraditório. O que é o contraditório? O contraditório é você mostrar que aquilo que a pessoa está falando está errado. Então vamos supor, eu estou processando a aeronáutica porque eu tive um direito meu infringido, por exemplo. Aí eu estou processando ela. Eu vou chegar para o juiz falar e mostrar para eles as provas. Assim, juiz, olha aqui as minhas provas. Aí eu estou exercendo o meu direito de ampla defesa. Estou pedindo ali que o juiz aprecie. Só que a aeronáutica, ela agiu de forma correta, por exemplo. Aí ela vai ter que fazer o que eu estou pedindo só porque eu pedi primeiro? Não. Aí o juiz vai dar para ela um prazo, para ela ler o que eu estou falando, para ela analisar as minhas provas, e aí ela vai apresentar a defesa dela, a versão dela, vai falar, não, na verdade a versão correta é essa, e vai abrir. Aí o juiz vai pegar as duas versões e vai analisar. Isso é o contraditório, é você poder se defender, dar a sua versão dos fatos. E também fala o direito contraditório e a ampla defesa. O que seria a ampla defesa? É você poder utilizar de todos os meios que o direito aceita como prova. Então vamos supor, você está sendo acusado porque matou uma pessoa e você não matou. E aí nesse dia, inclusive, você estava trabalhando. O que você vai fazer? Vai pedir as câmeras de segurança, vai pedir para o juiz, né, fazer a solicitação, fazer a requisição à empresa das câmeras de segurança para poder ver se de fato era você ou não que estava cometendo aquele crime. Você vai pedir também para poder ouvir as pessoas do seu trabalho, o seu chefe, a pessoa da portaria, para ver se você entrou lá, se você saiu ou não daquele local. Você vai utilizar de todas as provas que você tem. A pessoa morreu com um tiro, mas você tem uma arma. Aí vai pegar e vai comparar, vai fazer um exame balístico da sua arma com os projéteis de arma de fogo que foi encontrado e verificar se é o do mesmo calibre, se é a mesma arma, se o chumbo, as ranhaduras, né, que tem ali no cano da arma, se também condiz com os que estão ali no projétil da arma de fogo. Beleza? Então você vai utilizar de todas as provas admitidas em direito. Tanto você quanto a outra parte. A outra parte também vai pedir perícia, vai pedir as outras coisas. Então, tanto aos litigantes, que são as partes do processo, né? Quem está ali
requerendo ou sendo requerido de algo, ou quem está sendo acusado, vai ter tanto direito ao contraditório como uma ampla defesa. Então, se você tem um prazo de 10 dias para acusar, eu tenho um prazo de 10 dias para recorrer. Se a gente vai recorrer da decisão do juiz, você tem 10 dias, eu também tenho 10 dias. Todo mundo trabalha em pé de igualdade. Beleza? É isso que vocês precisam guardar. Cai isso aqui na prova? Cai. E cai a literalidade disso. Fala que aos litigantes ou acusados, eles fazem jus ao contraditório e ampla defesa. Eu até resolvi com os militares que trabalham comigo lá uma questão em cima disso. E aí o pessoal foi... Caiu no pincel. Aí o pessoal foi e perguntou, foi assim, o que é litigante? Eles nem sabiam o que era litigante, achavam que litigante era uma coisa muito errada. Não, litigante é exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. Litigantes são as pessoas que estão ali disputando um direito, que estão em litígio. Beleza? Então, show. Aí agora a gente passa para o próximo tópico. Na sua Constituição está falando que será inadmitível as provas adquiridas, auferidas por meios ilícitos. O que seria isso? É o que é chamado, por isso que eu fiz esse desenho da árvorezinha aqui, que é o chamado do princípio dos frutos da árvore envenenada. O que seria esse princípio dos frutos da árvore envenenada? Se alguém joga veneno aqui nessa árvore, esse veneno vai subir por ela e vai chegar nos frutos. Chegando nos frutos, se você colhe esses frutos, eles também vão estar envenenados, porque a árvore está envenenada. E o que isso quer dizer para a gente? Porque na sua prova pode cair isso aqui, princípio dos frutos da árvore envenenada, que as provas ilícitas elas não podem ser utilizadas. Lembra que a gente falou que a casa é o asilo inviolável do indivíduo? Ninguém nela podendo penetrar ou permanecer sem autorização ou consentimento do morador? Lembra que a gente estudou isso lá atrás? E eu te dei um exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma festa. Pum, 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 pum. E aí o seu vizinho falou, o pessoal lá daquela casa está usando drogas. Está todo mundo lá vendendo droga, usando droga, injetando, fumando, cheirando, fazendo o que for. A polícia vai bater lá na sua porta e vai falar, por favor, tivemos uma denúncia que está tendo venda e consumo de drogas na sua casa. Você permite a gente de entrar para poder olhar? Aí você vai falar assim, não, eu não permito, porque a casa é um asilo inviolável e eu, como morador, não vou permitir que você entre. Só que o policial militar estava puto. Aí o que ele já faz? Ele já força a porta, entra junto com os outros militares e pega aquele tanto de droga. Todo mundo vai lá para a parede, mão na cabeça, revistado, leva todo mundo. Chega lá no delegado, o delegado dá o flagrante. Que aí o policial, obviamente, não vai ser bobo, não vai falar que ele invadiu, que ele forçou a porta. O que ele vai falar? Não, ele deixou eu entrar, quando eu entrei lá dentro eu vi que tava um monte de gente com droga. Aí você vai falar assim, nossa... Aí o delegado vai pegar, vai dar o flagrante e você vai ser preso. Aí você vai ser preso, vai chegar lá perante um juiz e aí, voltando aqui dentro do contraditório e ampla defesa, você vai chegar e falar assim, olha juiz, tem a câmera de segurança. Eu falei com ele que não podia entrar. Ele forçou a porta, entrou e ele de fato pegou lá. A gente tinha mais de 100 quilos de droga lá dentro e estava todo mundo consumindo junto e eu vendendo para o pessoal lá dentro. Você estava cometendo o crime de associação para o tráfico, que estava você e outras pessoas traficando. Você vai responder pelo tráfico de drogas e você vai responder pelo uso. São 3 tipos de crimes, você vai responder pelos 3 em concurso material. Não precisa anotar isso agora, que a gente vai estudar isso em direito penal. Enfim, você vai responder por esses 3 crimes. Só que, quando o juiz olhou, falou assim, não, ele invadiu a casa. Ele feriu um direito constitucional, o asilo é inviolável. Ele não tinha flagrante, não tinha ordem escrita, ele forçou para poder entrar e só assim, foi só daquele jeito que ele conseguiu obter as provas.
E se foi só daquele jeito que ele conseguiu obter as provas, essa prova está contaminada. É uma prova ilícita, ilegal, inconstitucional. Então ela não pode ser aplicada. Logo, você, ainda que foi pego com drogas, vai ser absolvido. Você não vai responder por crime nenhum. Beleza? Então, o que vocês precisam guardar? As provas ilícitas, elas são inadmissíveis. Um outro exemplo. O cara sabe que você é um policial, você está lá dentro, você guarda municipal, eu já coloquei que você passou no concurso. Você está lá assim, sentado na parede, observando o movimento. Você está de civil, que eles chamam de apaisana. Você está lá assim, olhando e vendo o movimento e está vendo o cara vendendo drogas. Só que aí você fala assim, poxa, hoje eu não vou dar o pulão, eu estou sozinho, não sei quem está mais, vou chamar um outro amigo meu lá no outro dia. Aí vai você e mais 2 amigos guarda municipal, tá vocês 3 lá de civil olhando. E aí você tá vendo o cara, só que ninguém foi comprar droga. Aí você chega lá e fala, não, pô, vamos acabar com isso logo, vou lá fingir que eu tô comprando droga, quem vai vender pra mim. Aí você chega lá e fala assim, que você tem droga aí? O cara fala assim, tem. Eu falo assim, eu quero comprar 20 reais de, sei lá, de maconha. Aí o cara vai lá, pega a droga e chega. Na hora que ele chega, você fala assim, você tá preso. Tráfico ilícito de entorpecentes. Aí o cara vai falar assim, ah, beleza, então perdi tudo, vai pegar e vai levar. Essa prisão é ilegal. Por quê? Esse flagrante não é o flagrante retardado que a gente estava estudando um pouquinho de tempo atrás sobre os flagrantes. Esse flagrante é o flagrante premeditado. Você já sabia que acontecia, só que você forçou aquela situação para dar o flagrante na pessoa. Esse crime, ainda que ele tenha sido pego com droga, a droga vai ser prendida e incinerada, só que essa pessoa ela vai ter que ser absolvida, ela vai ter que ser posta em liberdade, ela não vai poder responder por esse crime, porque é uma prova ilícita, ilegal. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Agora a gente passa para a próxima, que é a identificação criminal do civil. Civil é eu e você no dia a dia. Se você é abordado e você está com o seu documento, você chega, não, eu estou com o meu documento aqui. Aí o cara vai, pega lá, puxa a sua ficha e vê que você não está devendo nada. Que você não tem um mandado de prisão, nem nada contra você. O policial militar pode te levar para a delegacia e falar, não, vão lá para eu poder checar a sua identidade? Não pode. Se ele fizer isso, ele vai estar agindo com abuso de autoridade. Ele não pode fazer a sua condução para uma identificação criminal. O que é criminal? Que a gente fala de tocar piano, a datiloscópica. Fazer lá, tirar sua digital e tudo e verificar se você é você mesmo. Se você está com um documento civil válido, que é CNH, carteira de trabalho, passaporte, identidade civil, identidade militar, identidade profissional, que é tipo OAB, CRM, o CREA. Se você está com esses documentos, que são documentos válidos pela lei, você não pode ser levado para uma delegacia para passar por essa identificação. Porém, essa é a regra. E se há regra, há exceção. Beleza, qual que é a exceção nesse caso? A exceção são aquelas pessoas que foram presas. Essas pessoas foram presas, foram identificadas. Beleza? Elas foram presas, foram identificadas. Porém, elas, ou até mesmo conduzidas, só que elas são, como fala? Elas foram condenadas, vamos supor, por crime hediondo. Lá fala na lei de execução penal. Quem é condenado por crime hediondo, aí tem um determinado tipo de crime, aí vai fazer a coleta do material genético dela para poder montar um banco de dados de material genético. E esse dado fica lá de forma sigilosa, só pode ser acessado com a autorização do juiz, enfim. Então essa pessoa, ainda que identificada civilmente porque estava com documento, nesse caso, por ela entrar nesse possível crime, tem a exceção. Não precisa preocupar, isso não vai cair na sua prova. Só fala que há exceção. Então você, quando falar que a pessoa civilmente nunca vai ser levada à identificação criminal, você vai marcar como errado, porque é isso que vai vir na sua prova. Eles não vão entrar nesses detalhes que eu falei para vocês. Mas vocês precisam saber da exceção, porque na sua prova vai vir o civilmente identificado nunca
vai ser identificado criminalmente? Nunca não. A gente já viu que há exceção, beleza? É isso que vocês precisam guardar. Show de bola. Próximo. Ainda dentro da Constituição, aqui já entra um pouquinho dentro de processo penal propriamente dito. Eu vou fazer um aspas aqui antes de eu entrar nesse inciso e falar para vocês. Hoje, o nosso Código de Processo Penal aceitam 3 tipos de ação penal. Na verdade, são 2 e uma delas subdivide em 2. Qual que é? Existe a ação civil pública. O que é ação civil pública? É a ação que o promotor de justiça é o único que pode processar. E ação penal privada, que é o civil. Então vamos usar o exemplo. Se eu, Marcelo, xingo alguém, falo um palavrão contra uma pessoa, eu estou cometendo um crime de injúria. O crime de injúria, ele é de ação penal privada. Então a pessoa que foi injuriada, que eu xinguei, ela vai ter que ajuizar por conta própria uma ação penal contra mim. Essa é a ação penal privada. Agora, outros crimes, como um roubo, um furto, um desacato, são ações penais públicas. Por que pública? Porque só o promotor de justiça pode processar. Beleza? Essas são as 2. Porém, a ação penal pública, ela divide em outras 2 subespécies. Tem a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. Condicionada a quê? A vítima tem que chegar e falar, promotor, eu quero que você processe. Então vamos supor, tem o crime de injúria racial. Tem um determinado tipo de crime de injúria racial. O crime de injúria, igual eu estava falando, o crime de injúria contra servidor público no exercício da função dele é de ação penal pública condicionada à representação. Então o servidor público vai ter que ir lá no promotor de justiça e falar assim, promotor de justiça, eu quero que você processe ele. E aí você vai ter um prazo que é o prazo decadencial de 60 dias. Se em 60 dias eu não for atrás do promotor e pedir para ele processar, aí o promotor não pode processar essa pessoa, beleza? Inclusive você até perde o direito de processá-lo. Agora, vamos supor que seja um crime de roubo, de furto, de estelionato, de homicídio, de tráfico. Esses crimes, que é a regra geral, são de ação pública penal incondicionada. Então, se o promotor viu alguém ali roubando fulano, se ele viu na TV, ele pode simplesmente pegar aquilo ali e processar a pessoa. Ela não precisa da autorização da outra pessoa, beleza? Vamos aqui, ó, uma coisinha simples que acontece. Vamos supor que eu peguei e cometi um assalto à mão armada a um de vocês. E aí eu roubei um celular seus que valia uns 200, 300 reais. Só que eu fui e me arrependi. E aí eu fui e me arrependi e falei assim, nossa, eu fiz errado. Aí eu chego para vocês, lá, essa pessoa, um de vocês que eu roubei, né? Eu vou chegar lá e falar, olha, aqui eu vou te dar um outro celular, eu vou te dar aqui o Galaxy S20 Ultra, o último lançamento da Samsung. É um celular que vale aí 8, 9 mil reais. O seu valia 200. Estou te dando esse daqui e ainda estou te dando mais 10 mil reais. Só que nisso você já tinha feito o boletim de ocorrência. E aí você vai lá na porta do promotor, bate lá e fala assim, promotor, não processa ele não, porque tadinho, ele me deu o celular mais caro e ainda me deu mais 10 mil reais. O promotor vai falar, sinto muito, não quero mais saber, ele cometeu o crime, eu vou ter que processar. E eu vou ser processado. Eu vou até ter uma redução da pena, que é o arrependimento posterior, a gente também vai estudar isso em direito penal. Vou até ter uma redução da pena. Beleza. Não preocupa com isso agora, que isso a gente vai estudar depois. Isso eu falei para vocês entenderem aqui. Lá na nossa Constituição fala que poderá ser ajuizado a ação penal privada, quem que é? Do particular. No caso de uma ação penal pública, quando o Ministério Público, né, o promotor de justiça, não processou a pessoa. Então vamos supor, eu até peguei um caso desse em Belo Horizonte. Eu era o que é chamado de assistente da acusação. Eu era conhecido de uma família. Essa família, eu era amigo do filho deles lá. Esse meu amigo morreu num acidente de carro. Um outro conhecido nosso estava dirigindo o veículo em alta velocidade, fazendo um racha com outro carro. Se envolveu num acidente. Esse amigo nosso que estava no veículo lá como passageiro foi vítima.
Logo, o motorista que estava fazendo o racha, tudo vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Essa ação é uma ação penal pública incondicionada, então só o promotor que pode fazer. Só que o promotor ele tem um prazo para propor essa denúncia, que essa ação, ele tem um prazo. Depois que o inquérito chega na mão dele, ele tem um prazo para poder processar. Se esse prazo passa, se esse prazo acaba, vocês não precisam preocupar com números agora, por isso que eu nem falei o número. Mas se esse prazo acaba, aí vamos supor que, vou colocar número sim, 30 dias. Se o promotor de justiça não denunciar a pessoa no prazo de 30 dias, a vítima ou a família da vítima, nesse caso foram os pais, me contrataram como advogado e eu fui lá e ajuizei essa ação penal privada. Aí eu ajuizei a ação penal privada condicionada à pública. Eu cheguei e falei assim, olha, juiz, o promotor até agora não processou e aconteceu isso e a gente quer que seja processado. Aí o juiz vai receber essa minha ação penal privada, né, subsidiária à pública, e vai chamar o promotor. Fala, promotor, tá aqui, você tem um prazo agora de 10 dias para poder ou complementar ou eu vou dar seguimento no processo. Se o Ministério Público não manifestar nada, passou 10 dias, o processo segue normal, como se fosse uma denúncia do promotor. Beleza? Então é isso que vocês precisam guardar. Cai na sua prova? Acho difícil. Uma prova para delegado, para promotor, para juiz até cai. Agora, para a guarda municipal, eu acho que é uma questão dessa não cairia para vocês, mas está no edital e a gente está trabalhando ela. Beleza? Show! Vamos lá, princípio da presunção de inocência, o famoso princípio da presunção de inocência. O que diz esse princípio? Que ninguém será considerado culpado senão pelo trânsito, vou anotar aqui embaixo, pequenininho, senão pelo trânsito em julgado senão pelo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é isso? Vocês vão lembrar, eu vou pegar aí um caso que circulou na mídia. O ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância por crime de ocultação de bens, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, beleza? Ele foi condenado por esses crimes. Aí ele pegou lá X de pena. Aí, segundo o STF, eles entendiam que essa presunção de inocência era relativa. Que no caso de uma pessoa ser condenada e essa condenação dela for até for por uma turma colegiada, né, em regra segunda instância, se for por uma turma colegiada, ela já pode ter aplicabilidade imediata. Esse era o entendimento do STF antes desse caso do presidente Lula. E aí o que acontece? Então, quando você é condenado na primeira instância, você ainda pode recorrer. Aí você vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Se você perdeu no Tribunal de Justiça, você ainda vai poder recorrer para o STJ. Se você ainda manteve a condenação no STJ, você pode recorrer para o STF. E só quando chega no STF, que depois tem a decisão final lá, que você não vai poder recorrer mais. Aí tem um trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Você está se perguntando. Trânsito em julgado é quando se esgota todos os recursos. E aí pode se esgotar porque você chegou no último nível ou porque você perdeu o prazo. Vamos supor, se você foi condenado na primeira instância, o prazo para você recorrer da sentença penal é de 10 dias. A regra é 10 dias. Aí vamos supor que você foi condenado, 5 anos. Se você não recorrer em 10 dias, você perdeu o prazo, aí a partir do 11º houve o trânsito em julgado. Ou, se você foi recorrendo e chegou na última instância, vamos supor lá no STF, chegou na última instância e aí você também esgotou os seus recursos. Quando esgota os seus recursos, há o trânsito em julgado.
Logo, você só pode ser considerado culpado por alguma coisa se houver esse trânsito em julgado. Beleza? Acontece muito em concurso público. Às vezes a pessoa até cometeu o crime ou não, mas está sendo processada. Vamos supor, por um tráfico, por um roubo, por um furto. Ela está sendo processada por um crime, faz um concurso público, passa no concurso público e aí na investigação social ela vai tirar as certidões de bons antecedentes. Quando ela tira a certidão dela criminal, vai constar que ela está respondendo um processo. E aí vai vir aquelas pessoas do concurso público e vai falar, olha, você foi reprovado na investigação social, porque você tem maus antecedentes. Aí você vai falar, poxa, mas eu nem fui condenado, eu nem cometi o crime. Então, você não vai poder ser excluído desse concurso porque não houve o trânsito em julgado. Não houve uma sentença condenatória, não esgotou todos os recursos. Aí é válido o princípio da presunção da inocência, que é o caso do nosso presidente Lula. O que veio o STF e falou? Olha, o presidente Lula, ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula parece que cometeu um crime, foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, inclusive agora foi condenado até pelo STJ, agora está no STF, né? Já subiu, já foi condenado em 3 instâncias. Na primeira, na segunda e no STJ. Não existe terceira instância. Depois da segunda instância são tribunais superiores, beleza? Guarda isso daí para conhecimento. Na prova isso não cobra não. Porque a gente vê na mídia terceira instância. Não existe terceira instância. Primeira e segunda instância, depois são tribunais superiores. Aí ele foi condenado, mas ele ainda tem que ser considerado inocente. Por isso que ele está na casa dele. Eu não estou entrando no mérito político. Beleza? Não estou entrando no mérito político, estou entrando no mérito simplesmente legal. Eu, particularmente, vou manifestar uma opinião pessoal minha. Eu acho, sim, que depois de uma decisão em segunda instância ou uma decisão pelo tribunal do júri, a pessoa já deve cumprir a pena, ainda que ela esgote os recursos dela. Isso não quer dizer que ela é considerada culpada. Isso quer dizer que há indícios da culpabilidade dela e, infelizmente, pela nossa morosidade processual e judiciária, como o volume de processo é muito grande, o quadro de servidores e de juízes é reduzido, então, quando você vai analisar todos os processos e julgar, demora muito tempo. E acaba ocorrendo a prescrição. Então, pessoas como o ex-presidente Lula, que tem uma condição financeira melhor, contrata advogados que vão ficar fazendo recursos protelatórios, mas que a lei permite. Então, não seria protelatório, mas assim, para poder ficar enrolando o processo, né, para vocês entenderem. Vão ficar fazendo esses recursos para poder dar o prazo prescricional e aí ele não vai ser condenado. Beleza? E aí ele não pega a pena. Ele vai até ser condenado, só que não vai cumprir a pena porque houve a prescrição. Então, para evitar a impunidade no Brasil, principalmente nos crimes de colarinho branco, depois um dia eu trabalho com vocês sobre isso, né? O white collar crimes, né? Que são os crimes de colarinho branco, e tem vários tipos de subtipos. Enfim, esses crimes acabam não sendo de fato punidos, porque essa pessoa acaba não pegando a prisão porque é prescrito. Por isso, eu acho que esse inciso do artigo 5º ele tem que ser revisto, reinterpretado, beleza? Ou até mesmo ter uma emenda constitucional que faça essa alteração. No entanto, pela doutrina majoritária e pelo entendimento do STF, a gente tem que seguir ele na literalidade, do jeito que está escrito. Então, enquanto não esgotar recurso, a pessoa não pode começar a cumprir pena, a pessoa não pode ser considerada culpada, isso não pode ser visto de forma negativa, porque ela está respondendo o processo. De fato, vamos supor que chega no STF, e o STF vai e fala, não, a prova foi irregular, essa pessoa ela não cometeu crime e absolve ela, mesmo ela tendo sido condenada em todas as outras. Pode acontecer, e aí se aconteceu. Aí a gente vai entrar na próxima aula nossa, que vai ser o ponto no caso de erro judicial. Quando há um erro judicial grotesco, a pessoa pode pedir uma indenização, só estou antecipando para vocês, mas a gente vai falar disso já já. E aqui a gente encerra agora a nossa aula de hoje, já vamos para a próxima aula. Forte abraço aí a todos, fiquem com Deus.